Você está no canal Vida Ativa aos 50, canal motivacional. Hoje nós iremos falar da missão de vida. Será que ela é importante? Será que você que está aí me assistindo já está no processo da sua missão de vida, no processo da descoberta dela? Ou você nem começou ainda? Você sabe qual que é a sua missão de vida? Sabia que nós viemos, todos nós, sem exceção, viemos aqui na Terra com uma missão de vida, com uma finalidade de vida? E os dons e os talentos, se nós não descobrimos, não sabemos quais são, quais temos, dificulta nós descobrirmos a nossa missão de vida. Os sinais que estão à nossa volta, os sinais que os nossos familiares nos dão e nos falam: olha, você é bom nisso, nossa, como você tem facilidade nisso, também nos ajuda a descobrir a nossa missão de vida. A nossa essência, o que está dentro de nós, fala, o que está dentro de nós fala também muito forte, que é aquilo que nós mais gostamos de fazer, é aquilo que nós desenvolvemos com naturalidade, que a gente desempenha melhor, desempenha sem esforço nenhum, flui naturalmente. O que muitas vezes nos impede, nos dificulta a ver os nossos dons, nosso talento, é a nossa autoestima, que muitas vezes ela é baixa. Devido a algumas coisas lá da infância, normalmente existe um bloqueio, e esse bloqueio foi formado lá na infância, de alguém que fala algo sobre nós, de alguém que lança uma palavra negativa sobre nós. As autoridades da nossa vida, como nossos pais, que eram e são autoridades sobre nós, nossos pais, nossos tios, professores, nos lançam palavra negativa muitas vezes sem querer. Nossos pais, muitas vezes sem o conhecimento, nos fala algo que não deveria falar, nos causa bloqueios, e esses bloqueios vão dificultar que nós enxerguemos em nós as nossas habilidades, nossos talentos, naquilo que nós somos bons. Muitas vezes temos complexos, isso também dificulta nós enxergarmos. Às vezes a nossa família fala, um colega de trabalho fala: você é muito bom nisso, esse é o sinal, nós devemos olhar. Só que muitas vezes, por conta da autoestima, que é baixa, de complexo, muitas vezes nós não queremos enxergar. Alguém do lado está falando: olha, como que você é bom. E nós não queremos, a gente não vê nada de bom. Quantas vezes a gente vê só coisas negativas em nós? E isso dificulta a nossa conclusão, a nossa descoberta da nossa missão de vida. E pessoas lá fora estão nos esperando, está te esperando, com a descoberta de vida já, vivenciando essa descoberta de missão de vida, já com ela realizada, fluindo na sua vida, fluindo na minha vida, para que eles sejam impactados. Seja um bairro, seja na tua igreja, seja na escola, não sei, onde quer que iremos, onde quer que você vá. Pessoas estão nos esperando, porque para isso viemos aqui, para somar. Então temos que fazer a pergunta: aqui viemos? Aqui viemos. Para que eu nasci? Temos que fazer essa pergunta. Para que eu nasci? Não viemos por acaso. Não viemos por acaso. Tem um teólogo, eu acho que francês, ele disse que nós somos seres espirituais, que viemos ter experiência aqui na Terra, materiais e humanas, e não o contrário. Viemos ter experiência aqui. Somos espirituais. Então viemos com um propósito de vida, uma missão de vida aqui. Não viemos à toa. Não viemos só passar um tempo aqui. Ou então só para vermos as coisas nossa, com egoísmo, vendo a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, uma forma egoísta de pensar. Também não. Missão de vida não é egoísmo. Missão de vida é o oposto de egoísmo, porque inclui pessoas
que serão impactadas por nós, pela a habilidade que Deus deu em nossas mãos, pelos dons e talentos que Deus deu para você, que somente você vai conseguir impactar um determinado número de pessoas com o seu jeito de falar, com o seu jeito de persuadir, com o seu jeito de fazer, com o seu jeito de levar a mensagem. Porque é único, somos únicos. Deus nos fez único, assim como eu tenho a minha voz que é única, você tem a sua voz que é única, não vai ter ninguém mais com a minha voz, com a tua voz, nós somos únicos. E a nossa missão de vida também é única, ela é personalizada. Então, o que eu tiver que fazer com a missão de vida que eu tenho, ninguém vai fazer para mim. A tua missão de vida é tua, é uma obrigação tua, é uma preocupação que tem que ser tua, se ela não é descoberta ainda, se você não viu ainda, não reconheceu os seus dons, os seus talentos. Para quê? O que você veio fazer nessa terra? Isso precisa ser uma preocupação. Porque pessoas estão esperando por você. Para que você leve aquilo que foi dado a você nas suas mãos, para que você semeie. Porque tudo são sementes. E tudo que vem em nossas mãos, nós temos que multiplicar. Tudo são sementes. Temos que multiplicar. E outras pessoas multiplicarão, e outras multiplicarão, e assim sucessivamente. E assim vamos alcançar vidas. Descoberta do nosso, suponhamos que nós já passamos, arrumamos alguma forma, porque tem meios de combater ou de sanar a autoestima baixa, existe forma, suponhamos que nós já passamos dela, já descobrimos os nossos talentos, nossos dons e já chegamos na descoberta da nossa missão de vida. Aí seremos plenos, aí na descoberta de vida, ao descobrir para que viemos nesse mundo, chegaremos à felicidade plena. Porque entendemos por que nós viemos, nós somos úteis, viemos somar nesse mundo, viemos multiplicar nesse mundo, viemos nos doar. Então aí teremos vida plena, felicidade plena, que não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro é somente uma consequência. Ao ter uma vida plena, ao ter felicidade plena, ao estar realizado, o dinheiro é só uma consequência. Ele virá, com certeza ele virá. Eu vi um vídeo outro dia, eu achei bastante interessante, me chamou muita atenção aquele vídeo, de um moço em que simulava a Deus na terra no dia do julgamento. Deus, no dia, se você crê em Deus, você sabe que vamos ter um dia do julgamento em que teremos que dar conta, prestar conta da nossa vida para Ele, prestar conta do que fizemos com a nossa vida. Então vai ter esse dia. Então nesse vídeo está simulando, então esse dia do julgamento. Então Deus chamava as pessoas assim pelo nome. Antes ele falava evangelista fulano de tal, bem até aqui, e vinha esse moço. E Deus perguntava para ele, olha, evangelista fulano de tal, onde estão as almas que eu confiei a ti, que eu ordenei que você ganhasse para mim? E ele disse, mas Senhor, eu não sou evangelista, eu nunca fui evangelista. Eu fui simplesmente um youtuber, né? Jogava ali por hobby e tal. Bom, e assim Deus chamou outra pessoa. Esse menino deu alguma desculpa e foi chamado outra pessoa. Fulano de tal vem até aqui. Líder fulano de tal, falou para uma moça. E a moça chegou e falou, mas Senhor, eu não sou líder, eu nunca fui líder. Aí ele disse, onde estão as almas que eu ordenei que você ganhasse lá no grupo de louvor da tua igreja, lá onde eu ordenei que você fosse líder. E ela deu algumas desculpas e passou. E ele chamou outras pessoas, né? Então ali tinha médicos que estavam sendo médicos, na verdade era para ser pastor. Uns que era pastor, na verdade era para estar na medicina, impactando vidas ali na medicina, salvando vidas, fazendo com que vidas viessem ao mundo pelas mãos dele.
Então, por último, uma senhora, Deus chamou pelo nome dessa senhora e ela já veio falando: Senhor, olha, eu não viajei, não fiz viagem missionária. A minha vida foi somente criar os meus filhos. Eu criei 2 filhos, só que eu criei nos teus caminhos, eu os eduquei nos teus caminhos. E Deus respondeu para ela assim: fulana, eu não te chamei para viagens missionárias. Eu te chamei, gente, eu estou emocionada nesse momento, não tem como cortar. Eu te chamei para criar justamente os seus filhos. Eu te chamei para isso. Esse é o teu chamado, Deus falou para ela. Então, quantas vezes temos um trabalho simples? Quantas vezes nem temos trabalho? Estamos na nossa casa, desempenhando o que Deus nos chamou para desempenhar. A missão de vida que Ele nos deu, muitas vezes é de ser dona de casa, criar os nossos filhos. Muitas vezes é de cuidador de idoso, muitas vezes uma pessoa que trabalha em serviços gerais. Eu estou falando aqui de serviços pequenos que as pessoas muitas vezes não valorizam e às vezes elas estão no chamado dela, ali estão impactando vidas naquele lugar. Ali elas estão no propósito de vida delas, na missão de vidas, porque não tem nada a ver com trabalho grande, com grandes trabalhos, não tem nada a ver com reconhecimento na mídia, não tem nada a ver com dinheiro, com muito dinheiro, tem a ver com missão de vida, tem a ver com realização pessoal e logo realização em massa, porque não é só por nós. É através de nós, Não diz respeito a nós, diz respeito através de nós, a pessoas que serão impactadas. E os grandes também, quem ganha bastante dinheiro também, quem são reconhecidos também, muitas vezes estão no seu chamado, na sua missão de vida, ou não. Então depende, temos que olhar para dentro de nós, a nossa essência nos falará. Aquilo que mais gostamos de realizar, aquilo que sentimos prazer em fazer. Os sinais nos dirá. E se você que está me assistindo, você crê em Deus, a tua fé está em Deus, se você não sabe da sua missão de vida, também não sabe dos seus talentos, você inclusive pensa que não tem talentos, pergunte a Ele, Ele vai te responder, Ele vai te mostrar quais são os seus talentos e os dons que Ele mesmo te deu para que você desenvolva aqui na Terra, para que você não enterre os talentos, para que você multiplique. Para isso você foi chamado, para multiplicar. Então pense nisso. Se você não tinha se preocupado ainda, se preocupe. Temos uma missão de vida. Pessoas estão nos esperando. Outra pessoa depende de nós. Em alguma área da vida dela, ela vai depender do nosso dom, do nosso talento, seja do nosso trabalho, seja de uma palavra que vamos dar para ela, uma palavra de alegria. Não sei o que Deus te deu. Não sei, naquilo que Deus te deu, Ele vai compor todo um conjunto, o talento e os dons compõem justamente com os sinais e mais as coisas de dentro de você, da tua essência, vão compor a tua missão de vida. Você sabe qual é a tua missão de vida? Escreve aqui nos comentários se você já está no processo, se o teu coração arde de vontade de ajudar pessoas, atuar em tal área para ajudar pessoas. Conta aqui para mim aquilo que você é bom, aquilo que você é bom. Conta também as tuas inseguranças, vamos nos ajudar. Conta as tuas inseguranças, aquilo que você acha. Conta aqui os seus pontos positivos, as suas habilidades, coloca aqui para nós. Eu desejo a você, de coração, desejo a você que você trabalhe nisso, que você pense nisso, para encontrar a tua missão de vida, para reconhecer os seus talentos. Eu agradeço a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Eu espero que tenha sido importante para você esse papo. Eu espero você no próximo vídeo. Curte aqui, coloque aqui para nós, coloque aqui para mim um comentário e curte para eu saber que você está gostando.
desse tipo de vídeos para eu trazer mais trabalhos, mais ideias, mais temas aqui para nós. Um beijo e até o próximo vídeo.